Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje, na nossa aula de auriculoterapia, nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas da aurícula, né? Então, existem duas técnicas principais da auriculoterapia. Dentre elas tem, então, a auriculoterapia chinesa e a auriculoterapia francesa. Então, assim, qual que é a diferença entre as duas técnicas? Na aula anterior, eu comentei com vocês sobre o sistema sensorial, né, e sobre o homúnculo, né, que foi a partir do sistema sensorial e do homúnculo de Filippo que foi criado, então, os mapas, né, da acupuntura francesa. A acupuntura francesa, ela foi criada, então, baseada na neurologia, tá? A partir da neurologia. Já a auriculoterapia chinesa, ela foi criada, né? Ela foi estudada a partir da medicina chinesa. Então, assim, pessoal, a medicina chinesa, a gente precisa entender que a medicina chinesa, ela tem mais de 5.000 anos. Então, assim, há mais de 5.000 anos, como eu comentei na primeira aula, já existe a medicina tradicional chinesa. Porém, a história da medicina, no caso da auriculoterapia, então, a história da auriculoterapia, me desculpem, a história da auriculoterapia chinesa tem relação direta com a medicina chinesa. E a auriculoterapia francesa, da onde surgiu, será, né, essa medicina? Essa auriculoterapia da França. Então, assim, a auriculoterapia francesa, ela surgiu a partir da análise do médico francês neurologista que foi viajar para a China. Na sua viagem para a China, ele conseguiu achar o tratado da auriculoterapia chinesa, que já tinha muitos e muitos anos. Baseado nesse tratado da medicina chinesa e sendo um médico neurologista, então, baseado na neurociência e na medicina chinesa, então, ele criou, né, ele elaborou os pontos da auriculoterapia francesa. E também, é, como eu comentei, envolve a visão do músculo de Pilfa por causa da questão do tato, né, das regiões que apresentam mais sensibilidade, tá? Então, existem esses dois tipos de auriculoterapia. Eu gosto de utilizar muito os dois tipos de aurículo, mas para a gente entender o processo, né, nós, a medicina ocidental, eu acho muito importante, sim, a gente se focar bastante na neurologia. Por isso que eu comentei em vários vídeos sobre o sistema nervoso, as regiões, o sistema nervoso sensorial, né, para vocês entenderem como isso ocorre na forma mais fisiológica mesmo, tá? Então, a auriculoterapia francesa atua de forma a estimular os pontos meridianos da orelha a partir da reflexoterapia. Então, o que que é reflexoterapia? Reflexo é aquilo que reflete. Então, como que eu posso explicar? Então, reflexoterapia é o estímulo de determinadas regiões do corpo a partir do processo de dor, tá? Reflexo. É um processo que, no caso, a partir de um estímulo de dor, tem o reflexo de outra região do sistema nervoso central, tá? Então, é um estímulo a partir do sistema nervoso periférico que gera efeito no sistema nervoso central, tá? Então, a reflexoterapia utiliza o laser, então tem um laser pequenininho, ou eletricidade, que é eletroacupuntura, para afetar os pontos considerados correspondentes ao problema que o paciente apresenta. Porém, a gente também pode utilizar os pontinhos com semente de mostarda, com as microagulhas, que eu já vou explicar para vocês no decorrer do nosso curso, tá? Mas, só para vocês entenderem, então, a auriculoterapia francesa, ela surgiu através da análise, né, da auriculoterapia chinesa e também da neurologia. Os estímulos feitos em regiões específicas do corpo, que são chamados pontos de acupuntura, através de uma ampla rede neural periférica. Então, ó, por isso que eu achei importante, pessoal, falar bastante sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, porque essa palavrinha central periférico, estímulo periférico, eu vou estar sempre usando com vocês, tá? Então,
através de uma ampla rede neural periférica, alcançam o sistema nervoso central. Então, dessa maneira, provocam um fenômeno chamado de neuromodulação, que resulta em liberação de variadas substâncias, principalmente neurotransmissores, modulando funções motoras, sensoriais, autonômicas, neuroendócrinas e emocionais. Certo? Por isso que eu falei bastante para vocês ali sobre o sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso ele envolve um conjunto de várias coisas. Envolve a parte sensorial, envolve a parte emocional, né? Então, envolve a parte endócrina. Então, o sistema nervoso ele está ligado com várias partes, várias coisas do nosso organismo. Por isso que eu digo que ele é como se fosse o, o chefe de todo o nosso corpo, né? Então, ele que dá praticamente todos os comandos. Aí, assim, aqui eu coloquei para vocês, então, a auriculoterapia francesa. Como vocês podem lembrar, na aula passada, do músculo de Philpott. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, lembra que eu comentei sobre o tato, né? Baseado no homúnculo e na neurologia, a auriculoterapia francesa foi criada com estes pontos, né? Do sistema nervoso periférico, ou seja, os micronervos auriculares. Então, assim, na auriculoterapia francesa, a gente se baseia como se fosse um bebê de posição invertida. Um bebê em posição fetal, né? Ou seja, com os bracinhos encolhidinhos, com a cabecinha encolhidinha, só que virado de ponta cabeça. Então, é como se aqui ficasse a cabeça do bebê, aí aqui toda a região da coluna, porque o bebê vai estar encolhidinho, aqui os membros inferiores e as mãos. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre cada um desses pontos. Eu vou comentar também sobre essa posição fetal, né? Que é a posição anatômica que foi baseada na auriculoterapia francesa e também a chinesa, que vocês já vão entender. Então, assim, a auriculoterapia francesa é baseada totalmente na neurologia, tá? Então, na nossa orelha, a gente tem os micronervos, que por serem micronervos, eles conseguem identificar a sensação, né? No caso, rastrear a sensação de dor, né? Então, a gente consegue ter a sensação de dor e, através do estímulo da dor, estimulam esses pontos aqui, que são os pontos específicos onde cada micronervo vai agir. Então, cada terminação micronervosa vai agir nesses pontos específicos. Por exemplo, nesta região tem um micronervo que vai agir na parte das mãos, né? Aqui, na parte mais da cavidade mais interna da orelha, aí a gente tem os micronervos que vão agir diretamente nos pulmões, no fígado, no estômago, intestino, e assim vai, né? Nos órgãos internos. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Certo? Então, essa é a auriculoterapia francesa. E, além da auriculoterapia francesa, nós temos também, então, existe, né, a auriculoterapia chinesa, como eu falei, que é a que originou tudo isso. Então, a auriculoterapia chinesa foi a primeira auriculoterapia a ser estudada pelos chineses antes de surgir a auriculoterapia francesa. E a auriculoterapia chinesa também, ela é baseada em estímulos da dor. Então, a auriculoterapia chinesa, ela segue a mesma lógica da auriculoterapia francesa, porém com maior quantidade de pontos e com avaliação que é realizada, então, através dos diagnósticos da medicina tradicional chinesa. Então, só que assim, o que a gente observa? Quando a gente vai ver na prática, a gente acaba usando, né, tanto os pontos da medicina chinesa, como os pontos da auriculoterapia francesa. E ambos, eles vão agir no sistema nervoso. Ambos vão agir com o comando da dor. Não tem o que diferenciar uma técnica específica da outra. Então, ambas vão agir com o estímulo da dor nos micronervos específicos de cada região. Tanto que se vocês pegarem, vamos pegar aqui, ó, a auriculoterapia francesa. Então, aqui as regiões, né, da auriculoterapia francesa, aqui é toda a região da parte tudo que envolve a região cervical, né? Vamos falar mais precisamente nessa, dessa forma. Então, região cervical, né? Então, olhos, boca, língua, enfim, nariz, aqui também. Então, essa é a francesa e essa é a chinesa.
amo demais a medicina chinesa, porque ela tem muito mais pontos para a gente poder trabalhar com o paciente. A gente pode fazer mais combinações de pontos, então, realmente, eu gosto muito de trabalhar com medicina chinesa, porém, eu também gosto de usar a, os pontos da parte da neurologia da medicina francesa. Então, é bacana a gente conseguir, eu não digo misturar as duas técnicas, né? Mas sim, a gente pode utilizar os pontos da medicina chinesa, mesmo com avaliação mais neurológica, certo? Por exemplo, o paciente que perde sensibilidade, paciente que teve um AVC, né? Então, eu acho bem interessante a gente usar, sim, os pontos da auriculoterapia chinesa para estimular, por exemplo, a sensibilidade em membros superiores, porque ele vai estar, né, com hipertrofia, então, com atrofia muscular, né? Então, a gente utilizar os pontos da região ali dos membros superiores dentro da auriculoterapia chinesa também. É muito interessante. Só que a auriculoterapia chinesa, então, ela vai envolver, diferente da francesa, que é muito mais objetiva, né, no sentido de estimular aquele nervo correspondente, né? Na auriculoterapia chinesa, a gente vai partir também dos princípios emocionais. E aí vai envolver a teoria da medicina chinesa, que vão ser sobre os 5 elementos, né? Envolve também a visão da medicina tradicional chinesa, que tem ligação com a filosofia do Tao, né? Então, é uma coisa mais oriental, uma visão mais filosófica, uma visão mais como um todo, né? Então, eu acho interessante também. Mas eu confesso que eu gosto de poder juntar as duas coisas, né? Tanto a medicina chinesa, né? Mas os pontos da auriculoterapia chinesa são maravilhosos. Mas dentro da visão da medicina francesa, que é uma coisa que a gente sabe que é mais exato, né? Então, se você está com dor na coluna, você vai pôr ponto para dor na coluna. É ali, né? Então, é uma coisa mais precisa. Então, eu gosto das duas visões e eu até aconselho que vocês comprem livros, né? Eu vou passar para vocês depois algumas dicas de livros de auriculoterapia, né? Tem uma escritora que eu gosto bastante, mas eu já vou comentar com vocês na próxima aula, que ela se baseia pela neurologia também, né? Então, mas ela também utiliza os pontos da auriculoterapia chinesa.